lançando sobre ela feixes de fagulhas elétricas, mas tudo era em vão. Ela, feito uma aranha, agarrou-se à sua vítima e se recusava a soltá-la. Então um deles levou até os lábios uma corneta escarlate que levava no pescoço, e ouviu-se um som penetrante. Imediatamente no ar surgiu um zigue-zague ígneo que reverberou com todas as cores do arco-íris. A larva estremeceu, mas, pelo visto, a sede do prazer era mais forte que o medo, pois ela com a fúria redobrada grudou-se ao jovem embriagado, cujo rosto se cobriu subitamente de rubor acentuado e a boca ficou semi-aberta, como se ele estivesse se sufocando. Neste instante, ouviu-se um silvo agudo e um leve crepitar. A 2 passos do repugnante casal deitado na poltrona, surgiu a figura alta do rei das larvas. Seu semblante intemerato era belo e terrível, seu olhar estava flamejante e severo, envolto numa auréola púrpura fumacenta. Ele ergueu o braço e uma flecha ígnea atingiu a larva na nuca. Ela virou-se como se mordida por uma cobra, mas não obedeceu à ordem de deixar em paz a vítima. Então um novo jato de fogo atingiu-lhe um outro centro nevrálgico e ouviu-se um sibilar, tal qual é produzido por água ao cair sobre um ferro em brasa. A mulher soltou um dilacerante grito rouco, prostrou-se na terra e rastejou até a domador. Só então Supramati viu o seu belo rosto, branco como giz, no qual em manchas sanguíneas se salientavam seus lábios. Todos os vícios e paixões se refletiam então naquele rosto, deformado pela expressão de terror e ódio infernal. De chofre, ela deu um salto para trás e novamente se lançou sobre o jovem deitado na poltrona. Este soltou um gemido e levou a mão ao coração. Um olhar irado fulgiu nos olhos do senhor das larvas. A corda luminosa que pendia em seu braço desenrolou-se com a rapidez de um raio. Envolveu a criatura asquerosa, amarrou-a e jogou no chão. Ao mesmo tempo, um feixe de fagulhas espargiu sobre a mulher. Ela rolava feito uma esfera negra, coberta de cerdas ígneas, uivando, assobiando e exalando um odor sufocante de cadáver. Imediatamente alguns auxiliares do Senhor das Larvas agarraram e arrastaram para o espaço. Então o espírito virou-se para Supramati e o seu mentor. Minhas saudações, Dakir, e a você também, nosso novo companheiro. Deve ser a primeira vez que você presencia uma morte oculta, que os médicos naturalmente não irão aceitar, atribuindo ao infarto ou paralisia cerebral. Ah! Um riso de escárnio soltou-se de seus lábios. Em seguida, fazendo um sinal de despedida com a mão, ele desapareceu tão inesperadamente como viera. O olhar de Supramati, involuntariamente aterrorizado, deteve-se na poltrona. No rosto do jovem congelou-se a imobilidade da morte. Só então o estado dele chamou a atenção de outros, pois alguns dos presentes se inclinaram sobre o cadáver tentando reanimá-lo, enquanto outros, com rostos pálidos e aflitos, comprimiram-se em volta. Por que é que ele não quis salvar o infeliz? Você me disse que o Senhor das Larvas livra da morte inúmeras vítimas, indagou Supramati. Inúmeras, mas não todos. No caso, as condições eram por demais precárias. Exaurido pelos abusos, o organismo era uma presa fácil para a diabólica sacerdotisa dos vícios, atraída para cá por desejos impuros e emanações da orgia. Enfraquecida pela beberagem, a alma da vítima não teve forças para se defender contra o insaciável vampiro, sedento de fluidos carnais Assim essa pessoa pagou com a vida pela sua loucura. O Salvador apareceu muito tarde. Ele não conseguiu segurar a vida que se esgotava feito um rio, do interior do organismo exaurido pela devassidão. E quantas mortes semelhantes são registradas nos anais do universo, concluiu suspirando Dakir. Qual será a sorte dessa alma que tão inesperada e obscenamente foi arrancada do corpo durante uma bacanal? Perguntou Supramati. Ela permanecerá em busca ávida dos prazeres tal qual seu carrasco. Sôfrega e eternamente insatisfeita,
Irá vagar pelos locais consagrados à volúpia, tentando tomar dos encarnados qualquer partícula que seja de suas sensações. Mas vamos. Quero lhe mostrar o cemitério. Você ainda não viu com um olhar clarificado um lugar assim. Para você isso será um espetáculo muito interessante. Um minuto depois, Supramati divisou um imenso espaço cercado de muro e cheio de árvores, através de cujas folhagens se via uma infinidade de cruzes. Dos dois lados das alamedas arborizadas erguiam-se monumentos mortuários, luxuosos e humildes. Alguns tinham sido erguidos recentemente, outros, antigos, cobertos de musgo, estavam com as inscrições já gastas. Ao longe, viam-se as paredes brancas e a cúpula dourada de uma igreja. A lua inundava com a sua luz pálida um lugar da paz eterna, como chamam os homens, ainda que lhe não dê nenhuma paz após a vida tempestuosa, pois ali, pelas alamedas, assim como antes pelas ruas, corria ou andava lentamente uma verdadeira multidão de seres preocupados, desorientados, lúgubres ou rancorosos. Junto a diversos monumentos, encontravam-se em pé seres cinzentos, vaporosos e de contornos indefinidos. Eles pareciam tristes e um tanto desorientados. Outros, no entanto, conversavam exaltados. Entre os últimos, via-se que os seus rostos estavam desfigurados de ódio e inveja. Os rápidos olhares desafiadores, cheios de rancor, atravessavam a atmosfera, e os rolos de fumaça negra que os envolviam indicavam que as conversas nem de longe eram calmas e amistosas. Dakir deteve-se perto de um desses grupos e fez um sinal a Supramati para que lhe ouvisse a conversa. Ali, separados por uma pequena distância, havia dois monumentos, diferentes um do outro. Um deles era uma magnífica capela de mármore branco, sobre a qual repousava um busto, representando um homem jovem e bastante bonito, mas de aspecto vil. Uma magnífica grade de bronze dourado cercava o monumento ornado por um grande número de coroas de metal e porcelana. O outro túmulo tinha um aspecto humilde e abandonado e, sem dúvida, estava esquecido. O piso de pedra era coberto de mato, a cruz de ferro estava meio caída, a grade tinha sinais de destruição. Nos degraus de mármore da capela estava sentado o original do busto e ouvia com escárnio o discurso ardente de um homem pálido e magro, com semblante de uma ave de rapina, que gritava e gesticulava intensamente. Você não tem com que se orgulhar, seu desprezível parasita, e se pavonear com o opulento monumento decorado com as flores. Em vez de me reprochar pela modesta cruz que se ergue no meu túmulo, você deveria lembrar que essa capela de mármore foi construída com o meu dinheiro, o mesmo que foi utilizado para sustentar a sua vida de farra, seu miserável, e da desprezível mulher que eu tirei da sarjeta e tornei minha esposa. Fez o outro. Não deite a sua bilis, seu velho arpagão. Você sempre primou por modéstia, tanto que sua esposa, não desejando irritá-lo, ergueu-lhe um monumento bem ordinário. Eu sou diferente, eu sempre gostei do luxo. Aliás, eu entendo o seu rancor, você tem inveja dos lamentos e lágrimas que não se poupam em minha memória. O primeiro riu zombeteiro. Ora, eu não tenho nenhuma inveja do amor e dos lamentos desperdiçados por você. Eles murcharam tal qual as flores frescas que sua boa mulher não tem trazido desde o dia em que encontrou um novo amante para consolar-lhe a velhice. Fique você enterrado 18 anos como eu e nem o seu nome será lembrado. Mas isso não tem nada a ver com a revoltante ingratidão da velha bruxa em relação a mim, seu benfeitor. Tenho vergonha dos meus conhecidos e daqueles que vêm me visitar. Quando eles veem esta ordinária lápide se convencem da falta de respeito que me tem a miserável. Ela não rezou por mim em nenhuma missa de Requiem e eu, para minha própria ignomínia, tenho que ir correr às missas que são rezadas para outros. O proprietário da capela de mármore objetou sarcasticamente e a discussão aumentou, mas Supramati, sem ouvi-la,
Disse que não valia a pena escutar as altercações de dois patifes. Meu Deus! Será possível que os espíritos possam se vangloriar de monumentos tumulares e que tais bobagens, meramente terrenas, incitem neles rivalidades e provoquem discussões? Observou Supramati. Você sempre se esquece de que a morte diz respeito somente ao invólucro carnal de homens. Do calabouço carnal, que chegou ao estado da destruição, a alma se depara com todas as fraquezas e virtudes. Gabola, que não tem mais nada a contar do que vantagens, vangloria-se da elegância de seu túmulo ou suntuosidade de seu monumento. Em geral, como você vê, as pessoas imaginam erroneamente que além do túmulo reina uma absoluta impassibilidade e aniquilamento. Todos os sentimentos humanos de um desencarnado, suas alegrias e infelicidades, afetam também o mundo invisível. Para você se convencer disso, escute o que se fala aqui. Olhe, por exemplo, para aquela mulher, marcada com uma cruz vermelha. É um sinal que indica que ela acabou, voluntariamente, com a sua vida. Aquela infeliz, como toda pessoa viva, sente a necessidade de abrir-se com alguém, e, ao encontrar uma alma simpática, confia-lhe a sua desgraça. A parte do cemitério onde eles estavam era bem mais humilde e os monumentos de mármore e bronze deram lugar às cruzes de madeira. Perto de um desses túmulos com uma simples cruz branca, totalmente coberta por flores vivas, estavam em pé duas sombras, a de uma suicida e a de uma moça de rosto triste e delicado. As vestes cinzentas da última eram cobertas por uma espécie de véu prateado e leve. A jovem, pelo visto, tentava consolar a sua interlocutora, um espírito sombrio e sofredor, vergando uma capa pesada e escura. Você não está em condições de entender totalmente a minha infelicidade, dizia amargurada a suicida. Você é uma pessoa feliz. Os seus pais e o noivo choram por você. Flores frescas sempre lhe enfeitam o túmulo e os espíritos olham com respeito para esses indícios das recordações que você deixou para os outros. Por fim, você pode se deslocar livremente. E eu? O que eu já não passei? Sozinha, sem teto e sem comida, eu fiquei desesperada e acabei com a vida. Será que eu não fui suficientemente castigada pelo fato de ter sido infeliz? De que o bem mais valioso do ser humano, a vida, tornou-se insuportável, e eu me rebelei contra o destino injusto que me sentenciou sem motivos, negando-me um lugar ao sol, ao qual eu tinha tanto direito como todos os outros. Acredite-me, não é fácil morrer, quando em um jovem e forte organismo arde a vontade de viver e ser feliz. E a despeito disso, um destino funesto perseguiu-me até na própria morte. Os homens, tão cruéis como o próprio destino, negaram-me até um túmulo decente, enterraram a suicida, como se ela fosse um animal imundo, num canto do cemitério, sem oração, sem ao menos colocarem uma cruz sobre a terra que a cobre. No entanto, eu preciso de orações para depurar-me de miasmas que me sufocam, para livrar-me do fardo da matéria que habita no meu corpo fluídico que não pôde ser esgotado nem pela pobreza, nem pelas lágrimas e nem pela luta cruenta da minha existência terrena. Anime-se, minha pobre e infeliz irmã, disse em tom afável o espírito da outra jovem. Provavelmente logo irão rezar uma missa de réquiem por mim, então você vai comigo à igreja e nós rezaremos juntas. Os cânticos, o aroma do ladano, as orações e lágrimas dos presentes terão um efeito benéfico sobre você. Eu lhe darei apoio e vou rezar com você, e a misericórdia divina dissipará as sombras que afligem. Depois, você não pode isolar-se. Reze e chame pelos amigos do espaço, eles virão para consolá-la. Não se amargure pelo seu túmulo solitário. Deus não faz diferença entre ele e o monumento mais suntuoso. A grama e as flores também crescem aí e junto delas vêm brincar as crianças, esses anjos terrenos que em sua inocência e despreocupação dançam e cantam sobre a terra que nos cobre, sem pensar na fatídica hora em que elas depositarão o seu fardo e tomarão lugar entre nós,
Uns, chorados por seus familiares, outros alquebrados, exaustos e esquecidos por todos. Pense em tudo isso, minha pobre irmã. Então o passado lhe parecerá menos amargo e você se esquecerá dele para pensar no futuro. Descansaremos aqui, sussurrou Dakir. Eu gosto destas cidades de mortos. Aqui a vida é bem especial, é o reflexo das ambições e vaidades terrenas, mas aqui também pairam, à semelhança de vapor prateado, os mais puros sentimentos espirituais, como, por exemplo, o verdadeiro amor, pois junto ao túmulo não há segundas intenções. Somente afeições francas e lágrimas sinceras acompanham o homem para o além, enquanto a infelicidade, que aqui se expressa, é mera essência de propensões que nada exigem e nada esperam, mas se ligam somente aos vínculos mortos das recordações do amor e do bem, que absorvem todas as ofensas e discordâncias. Para nós, o nosso estranho destino veio de um descanso sob a terra para a preparação de uma nova vida, mas eu gosto destas cidades dos mortos, onde repousam tantas gerações extintas. Eu entendo. Assim como você, eu gostava de visitar cemitérios para refletir. Em Londres eu costumava ir lá aos domingos. Na época eu era muito pobre e doente e a minha transferência para a eternidade parecia estar próxima. Horas a fio eu pensava sobre a vida do além-túmulo, olhando para as lápides e cada uma delas se apresentava para mim um mistério. Sobre cada montículo tumular, espreitava-se a essência da vida humana e a lápide ocultava dos mortais o seu epílogo. Que rico arquivo, pensava eu, seria aquilo para os romancistas caso fosse possível erguer as tampas e estudar as vidas desaparecidas, vidas verdadeiras, genuínas e não falsas como as crônicas de louvação. Quantas tragédias desconhecidas e aventuras extraordinárias teriam sido descobertas? Continuando a conversar, eles andavam pelo cemitério e examinavam seus habitantes quando, subitamente, Supramati gritou. Olhe, Dakir. O que é aquilo à esquerda? Pode-se pensar que é uma espécie de procissão. Mas por que, então, entre aquela multidão se acham animais, bois, ovelhas e aves? E tudo aquilo geme, chora e reza. Não posso entender para onde se apressa toda aquela multidão deslocada. Por acaso eles estão fugindo de uma iminente catástrofe? Dakir sorriu. Sim, haverá uma catástrofe fatal para qualquer ser vivente. Essa catástrofe é a morte. As pessoas morreram, mas os animais foram abatidos nos matadouros e os fluidos da decomposição atraíram-nos uns aos outros. Tanto uns como os outros não conseguem atinar a mudança inesperada da existência deles. Os mais infelizes são os descrentes. Ao se verem vivos e com todos os órgãos, eles temem acreditar que ainda se acham na terra e procuram avidamente por multidão, pois a solidão assusta-os. Outros procuram por amigos para pedir esclarecimentos a eles. Mas, uma vez que a maior parte ainda se encontra materializada, os fluidos da decomposição os unem e eles se formam em grupos, conforme você os vê aqui. Era com um misto de curiosidade e medo que Supramati olhava para aqueles fenômenos, inéditos para ele. O mundo desconhecido no qual ele havia penetrado tão estranhamente o interessava cada vez mais. As recordações, no início vagas e em seguida cada mais nítidas, afluíram ao seu cérebro. Ele já havia estado ali. Ele já vira aquele espaço imerso em luz sanguínea e havia passado pela sensação de medo e desorientação que se refletia nos rostos assustados daqueles seres que passavam ao lado dele. Mergulhado em seus pensamentos, Supramati não notava o tempo passar e ficou extremamente surpreso, quando eles retornaram ao túmulo da jovem mulher. Pelas alamedas sombreadas agora andavam pessoas vivas e o número dos desencarnados havia diminuído significativamente. Agora já é dia e todo tipo de pessoas vêm visitar os túmulos de seus familiares, explicou Dakir. Aqui as mudanças do dia e da noite são imperceptíveis. Mas veja.
Lá está vindo a família da jovem que nós vimos. Eles estão levando flores frescas. Ouça. Agora está claro e eu estou com medo que nos vejam. Uma vez que nós estamos pairando no ar, os pedestres poderão se assustar ao verem visitantes tão incomuns. Isso seria terrível. É melhor a gente ir embora, fique tranquilo. Agora, graças às condições em que nos encontramos, ninguém conseguirá nos ver. Tranquilizado quanto a isso, Supramati começou a examinar os parentes do espírito que lhe sugeria simpatia. Era a família de um operário, composta de 2 homens, uma mulher de meia idade e 3 crianças. 2 delas eram meninas, uma de 12 e outra de 10 anos. Todos seguravam flores nas mãos e começaram a enfeitar unidos o túmulo, tirando as flores murchas e envolvendo a cruz com grinaldas frescas. Somente a filha mais velha não participava no trabalho comum e vagueava perto do túmulo. Ela deteve-se pensativamente junto ao túmulo da suicida e depois se sentou na grama, junto ao monumento da irmã. Era uma criança dócil, pálida, magra e doentia. Seus olhos pensativos, que ardiam febrilmente, parecia atravessarem o mundo do além e toda a sua figura respirava tristeza consciente e angústia de ser, cujo destino era morrer ainda nova. De repente, Supramati viu surpreso que junto da menina surgiu a figura indefinida da falecida e colocou-lhe a mão sobre a cabeça. Um minuto depois, a menina levantou a cabeça e disse: Mamãe, a Mari tem tantas, não te esqueças de mim que não haverá espaço para colocar todas que trouxemos conosco. Deixe-me fazer uma coroa e levá-la naquele cantinho junto ao muro, sobre o túmulo abandonado, onde nem ao menos há uma cruz. Pelo visto ninguém ama nem tem dó do pobrezinho. A bondosa mulher olhou surpresa para a filha e, assentindo com a cabeça, disse: Bem, já que você quer, faça uma coroa. E não se esqueça de orar pela alma do desconhecido. A menina ficou muito feliz e iniciou o trabalho. De 2 pauzinhos ela fez uma cruz, ornou-a com as flores e fez uma coroa. Em seguida, depois de chamar a irmã, ela correu ao túmulo solitário da suicida, praticamente perdido no meio do mato. Ali ela enterrou a cruz, depositou a coroa e pôs-se de joelhos, enquanto a sua irmã lhe seguiu o exemplo. Vamos orar, Lisa, pela alma do pobre falecido que jaz aqui. Que Deus dê paz à sua alma e bem-aventurança no paraíso. Tenho grande pena dos esquecidos, eles me parecem mais infelizes que os mendigos de rua. Aqueles podem, ao menos, estender a mão e suplicar a ajuda dos passantes, enquanto um morto não consegue nem pedir uma oração para si. Por isso o dever de todos é pensar neles. Juntando as mãos em prece, ambas as meninas começaram a orar com ardor. Feito ondas prateadas partiu de suas inocentes almas a oração, inundando como se por uma luz solar o túmulo e a sombra da suicida, que surgiu junto ao túmulo ornado de flores. Todo o organismo fluídico do espírito sofredor tremia e parecia avolumar-se sob o efeito daquele ímpeto ardente. As sombras que o rodeavam clarearam e a crosta glacial que aderia ao coração perturbado, cheio de ódio e queixumes, derretia dando lugar à fé e à esperança. Está vendo o efeito e a força da oração? Murmurou Dakir. Olhe como o espírito sofredor animou-se e sacudiu disso o peso que o oprimia, como a corrente da vida. Força desta oração inocente, levou a infeliz alma para o caminho da ascensão, do qual ela duvidava, e esta dúvida na justiça divina, em consequência da injustiça de homens, foi justamente aquilo que a levou a praticar o suicídio. Juntemos as nossas orações às orações dessas crianças, instrumentos inocentes da misericórdia divina, e depois prosseguiremos o caminho. Eu ainda quero lhe mostrar muita coisa aqui. E eles voaram novamente, mas, desta vez, levantaram-se para uma altitude maior. A atmosfera tornou-se menos vermelha e mais transparente. Mas ali, também, reinava atividade febril, um movimento incessante para frente e para trás.
No espaço cinza-rosado que atravessavam, eles se cruzavam ora com imensos espíritos que passavam por eles com a velocidade do pensamento e que em seu aspecto lembravam gigantescos morcegos, ora com estrelas de diferentes tamanhos e de todos os matizes do arco-íris, ora nuvens cinzentas, nas quais se desenhavam vagamente rostos humanos. Pelo visto, cada um daqueles seres estava ocupado com seus afazeres. Cada qual se dirigia em direção diversa. Ocorria, às vezes, de alguns se juntarem e outras vezes de se reunirem numa miríade de espíritos que voavam numa massa densa. Estamos cruzando com as corporações de espíritos guiados por seus líderes, explicou Dakir. Não raro uma ampla faixa de luz ofuscante marcava o voo de um espírito superior, que era sempre acompanhado por um numeroso cortejo. Você está vendo aqueles cidadãos celestiais? Eles devem ter recebido alguma missão. Mas nós não vamos procurar fazer amizade com eles. Para que serviria? Observou sorrindo Dakir. Vamos aproveitar para fazer uma visita a dois grandes espíritos, ao chefe dos espíritos errantes e a Ibnari, o rei das larvas. São lugares dos mais interessantes. Capítulo V. A mente humana não consegue imaginar os estranhos e terríveis mistérios que se escondem no mundo invisível. O homem acha que ele já não tem mais o que pesquisar no espaço que o cerca. Ele determinou as distâncias, mediu as temperaturas, analisou a composição das substâncias e, no entanto, os seus instrumentos, onde quer que seja, só encontraram o vazio, o frio e a escuridão. Reflexões de tal tipo projetavam-se na cabeça de Supramati quando ele, com a velocidade do pensamento, voava através dos espaços incomensuráveis, iluminados diferentemente e cheios da febril animação de nova vida, atividade e paixões, um verdadeiro reflexo da humanidade que povoava o planeta, circulando em torno das camadas atmosféricas que o envolviam. Dakir havia-lhe dito que eles iriam até o Senhor dos Espíritos Errantes, maus infelizes. Vamos até o Rei do Inferno, acrescentou ele meio rindo, meio sério. E para quê? Indagou Supramati curioso e alarmado. Para quê? Para estudarmos o mal, sem o qual nós não podemos aprender a fazer bem. Não se pode defender-se de um perigo que não se conhece. Justamente a ignorância que desarma tanto os homens como os espíritos, explicou Dakir. O seguir, erguendo o seu bastão, ele começou a girá-lo sobre a cabeça, pronunciando algumas palavras cabalísticas. Alguns minutos depois, na ponta do bastão formou-se uma esfera fosforescente, semelhante a um novelo de fios. Dakir agarrou-a e a comprimiu na mão. Supramati sentiu imediatamente como se eles fossem suspensos por uma corrente e levados numa nova direção. Logo aquela atmosfera cinza-rosada em que eles voavam deu lugar a um denso e pesado ar, saturado de vapor acre e sulfuroso. Uivava vento tempestuoso, ouvia-se o rolar de trovões e a coloração do espaço em volta ia passando do amarelo laranja ao negro, salpicada de raios brilhantes. Rajadas de vento cálido envolveram-nos com um odor sufocante de sangue e carne queimada. Agora eles estavam voando por entre uma fumaça negra. Subitamente diante deles se abriu um imenso espaço, iluminado por luz purpúrea, e dentro dele divisaram uma gigantesca construção aérea, como se feita de névoa escarlate, mas a tal ponto transparente, que através dela se podia enxergar tudo. Um grande arco ígneo, em cujas faces se moviam, tremiam e crepitavam estranhos sinais desconhecidos, compunha a entrada, fechada por uma mesma grade ígnea que oscilava feito uma cortina. Bem, e como é que nós vamos entrar nesta fortaleza do inferno? Perguntou Supramati. Utilizando os recursos que nós temos a obrigação de conhecer, respondeu Dakir. Ele ergueu novamente o seu bastão e desenhou com ele no ar uma figura cabalística. Ao mesmo tempo, feito um arco de violino, ele tocou as cordas de um instrumento invisível e a cada movimento de sua mão ouviam-se estranhos sons estridentes.
A grade que impedia a entrada se abriu imediatamente, como uma cortina, e no vão do arco do portão surgiu um ser repugnante e medonho. Por esta visão, Supramati jogou-se para trás quase perdendo o equilíbrio. A colossal figura, não era nem homem nem animal, fechou-lhes o caminho. O poderoso corpo era negro, as imensas pernas terminavam em cascos, nas mãos do gigante viam-se unhas curvadas, o rabo comprido se arrastava no chão. Os chifres vermelhos sobressaíam-se na cara enegrecida de traços animalescos, com expressão de ódio e crueldade. O olhar ígneo do monstro parecia ameaçar aniquilar quem quer que fosse se aproximar dele. A cada movimento seu, dele espargiam feixes de fagulhas. Olhe, Supramati, para o dragão que guarda a entrada do inferno. Ele representa a personificação do mal desencarnado, das paixões impuras, instintos animalescos, desejos insatisfeitos, inveja e ódio insaciáveis. Este guardião no limiar dos mistérios do inferno é, ao mesmo tempo, o símbolo dos sofrimentos do espírito subtraído do corpo material e ávido de prazeres lascivos. Atrás daquela grade se encontra o laboratório do mal, a sede dos diabólicos seres, maléficos e infelizes, atormentados com a sede de vingança. Ali se acham reunidos todos os inimigos da ordem, os cegos que enfrentam peito a peito as grandiosas leis que regem o mundo, querendo deles se vingar pela necessidade inevitável de se depurarem pelo sofrimento. A despeito da evidência de que somente a harmonia cria e encerra a felicidade, saúde, fertilidade e fartura, esses inimigos da paz, amor e virtude sempre carregam consigo o inferno que neles ferve, o desespero que os dilacera, a dúvida que os corrói e o rancor de ter que permanecer no mesmo lugar. Eles tentam semear no coração humano os desejos mais impuros, a desconfiança, o culto à não existência e a negação cega. A visão dos sofrimentos causados por eles proporcionar-lhes uma cruel satisfação e um esquecimento temporário de sua própria existência repugnante. E assim nós veremos demônios de verdade, seres que se consagram exclusivamente a fazer o mal. E eu que achava que, no final, tudo se regenerava com o triunfo do bem, observou Supramati. Você tem razão. Os seres que se consagram a mal e que nós veremos mais tarde de fato são demônios, pois eles persistem em sua vilania. Mas nos recônditos de suas sombrias almas vive espreitando a aspiração à luz e ao desejo de escapar das trevas que os asfixiam. Bem, vamos entrar. Depois voltaremos a conversar sobre este assunto. Obedecendo ao sinal da ordem desenhada por Dakir, o terrível guardião da entrada recuou, e Supramati, como num sonho, adentrou uma daquelas estranhas cidades etéreas, outrora vistas por Swedenborg. A cidade parecia não ter fim. Ao longe, as montanhas aéreas emolduravam o horizonte, de todos os lados se abriam precipícios negros e insondáveis. Toda a paisagem carregava um aspecto indescritivelmente funesto. Eles saíram para uma imensa praça. Os rolos de nuvens negras parecia pairarem sobre o terrificante abismo e, ali, cercado de fumaça negra e feixes de raios, estava sentado um homem que Supramati já havia encontrado numa das invocações. Ao redor dele, em todas as direções, agitava-se uma multidão de espíritos, ouvindo trêmulos os princípios do mal, que ali lhes eram incutidos, e as infalíveis receitas para gerarem desordens e desencadearem devastações. Com a aproximação dos visitantes, as massas lúgubres abriram o caminho para darem a passagem e, ao sinal de seu senhor, se dispersaram por todas as direções. Minhas saudações, Dakir e Supramati. Bem-vindos. Sentem-se e vamos conversar pois, sem dúvida, foi para isso que você trouxe o seu neófito, disse Sarmiel com um sorriso bonachão, fazendo com a mão um sinal de saudação. Supramati pensou, no fundo de sua alma, que o convite de sentar-se não era nada mais que uma frase retórica,
pois não se via nenhuma cadeira, e uma nuvem seria um sofá de resistência deveras duvidosa. Mas para o seu assombro, viu Dakira acomodar-se bastante bem na nuvem, o qual, ao perceber a hesitação de Supramati, desatou a rir. Você sempre se esquece, meu amigo, de que nós perdemos a densidade do corpo, de modo que uma nuvenzinha qualquer pode suportar o nosso peso. Avexado, Supramati sentou-se numa nuvem grande que lhe pareceu palpável e elástica. Mas tudo que ele via e sentia lhe parecia a tal ponto extraordinário e inverossímil, que ele se perguntou, mais uma vez, se não havia perdido o juízo ou estava sendo vítima de um terrível pesadelo. Um riso escarnecido interrompeu os seus pensamentos e Supramati olhou temeroso para o ser que representava a encarnação do grande mal, espreitando de forma invisível e imperceptível os humanos para destruí-los. Não, não. Você não está sonhando e os verdadeiros doidos seriam os que se propusessem a tratá-lo, observou Samiel. E agora pergunte o que você quiser. Posso? Então, com a sua permissão, eu gostaria de saber por que você e seus subordinados têm por objetivo fazer o mal. Por que vocês semeiam discórdias e desordens por todos os cantos? Que prazer lhes pode proporcionar o sofrimento dos homens? Por fim, eu gostaria de saber por que vocês lutam contra as forças que governam o universo, mais poderosas que as de vocês. Por que vocês se insurgem contra as leis inabaláveis que traçaram o caminho ao espírito através de todos os reinos da natureza, cujo objetivo é a perfeição? Ora, você quer saber muito. Mas antes de responder, eu quero lhe fazer uma pergunta difícil. Por que, então, o poder superior e a perfeição criam seres imperfeitos, obrigam-nos a elevar-se até o protoplasma de um arcanjo, através de milhões de mortes, a padecer em função de seus instintos, cujo germe foi concebido junto com eles, e a torturar-se com todos os sofrimentos possíveis da alma e do corpo, a que aspiram eles através dessa agonia infinita. A perfeição, como a bem-aventurança suprema. Vaga promessa de uma felicidade duvidosa. Como se fosse tão desejável alcançar a harmonia, que representa, sob a máscara de imparcialidade e amor à humanidade, nada mais além do que uma profunda indiferença e egoísmo empedernido. Nós nos insurgimos contra essas leis implacáveis que prometem alegrias remotas e desconhecidas, enquanto sentenciam, de antemão, as infelizes criaturas aos sofrimentos inumanos zelos inquebrantáveis de uma corrente infinita, geradas imperfeitas e escravas do trabalho sem fim, que a força criadora suprema dirige autocraticamente. E com que direito? Sempre se sustentando naquela terrível lei da escravidão do fraco pelo mais forte. O fraco ignorante é sempre esmagado pela roda daquele que sabe governar as leis. A humanidade extenuada chora com ânsia de sua ignorância, treme e consome-se, na terra, do medo da morte, sempre a ameaçar como a espada de Damocles, e no espaço, sob o flagelo da expiação. O chão dos templos está surrado pelas marcas de joelhos de homens aterrorizados que clamam por Deus misterioso, suplicando-lhe clemência e misericórdia, e no entanto ele, em tom mais zombeteiro que o nosso, que vocês chamam de satânico, responde: vivam segundo a minha inabalável lei. E esta lei proíbe que vocês se utilizem dos instintos que eu coloquei em suas almas, sendo que a manifestação livre desses instintos é um crime. Disciplinem os sentidos a vocês concedidos para que deles só reste o que for imprescindível para o movimento universal, que os impele para a frente para transformarem-se na farinha celestial da qual se panifica a matéria primeva. Por que é que você me olha com tanto espanto, Supramati? Dê uma olhada ao redor e a justeza de minhas palavras ficará patente. Quem conhece Deus? Quem sabe o que Ele é? Normalmente o explicam assim: é Pai todo misericordioso, infinitamente bondoso, refúgio de todos os sofredores, protetor dos fracos e deserdados, sempre preocupado com a felicidade de suas criaturas.
Na teoria. Enquanto na prática é assim, no universo, tudo que respira, sofre, e todo bom sentimento é punido cruelmente naquilo em que ele se manifesta. Por exemplo, o amor, à primeira vista, é o sentimento mais puro do coração humano, mas o que ele proporciona além dos sofrimentos. Uma morte cega e cruel subtrai os seres mais queridos, crianças e adolescentes. A doença corrente as pessoas ao leito da dor. Um destino caprichoso lança na miséria as pessoas mais nobres. A fatalidade persegue os mais puros, causando-lhes sofrimentos que somente podem ser suportados pelo infeliz coração humano. E para que tudo isso? Para depurá-los, para testar a sua fé na misericórdia de Deus. O que já não foi inventado para testar a fé das criaturas. Que cruel escárnio! Junto do banquete para ser servido aos eleitos, acomodam-se os deserdados e famintos, permitindo-se que lhes admirem, de estômago vazio, como se refestelam os comensais. Mas, ai deles se lhes passar na cabeça a vontade de estender a mão em direção a algum naco de pão. Sobre eles desabará o fogo celestial, uma voz irá vociferar: não ouse tocar naquilo que pertence ao seu próximo. Você é privado do essencial para sua própria purificação. Você deverá morrer de fome para que sua fé seja testada. A recompensa aguarda-o no paraíso. Apóstrofo. Vaga promessa de uma felicidade incompreensível. Com a morte decretada inutilmente devido a toda espécie de provações, um pobre faminto, que furtara um pedaço de pão e fora posto atrás das grades, quebra a cabeça para conseguir entender, porque, gerado com um estômago que exige alimento, é crime contra a divindade haver pego o que ninguém lhe dá para a satisfação da primeira necessidade. Porque só os outros têm direito de almoçar e jantar, enquanto ele não tem direito nem ao menos a uma casca amanhecida. Não filosofie e se submeta com fé e humildade à sapiência divina, que só lhe deseja o bem, respondem-lhe. É claro que essas palavras são muito reconfortadoras, mas continuam sem explicar nada da mesma forma. De igual maneira são misteriosas e incompreensíveis as causas de sofrimento dos seres inferiores, pouco desenvolvidos, é claro, não obstante capazes de sentir e entender o sofrimento. Existe alguma medida de crueldade do homem em relação aos animais? Existe alguma sentença de morte que um ser humano, para a satisfação de sua gula, sua preguiça e de sua falsa mas famigerada sede de saber, não utilize contra esses indefesos seres que não são protegidos nem por céu nem por inferno? E em todos os cantos fervilha, de um lado, o ódio de homens à sua sorte, e de outro, o ódio dos animais em relação a homens, que os torturam e matam. Tanto uns como outros se esforçam para se vingarem pelas injustiças sofridas, e a magia negra não tem melhores aliados como os espíritos inferiores, que ela invoca e atiça contra os homens. Em função dessa luta, motivada por ódios mortais, a nossa expectativa é que, no final das contas, nós triunfemos sobre as forças escravizadoras que nos condenaram ao trabalho e ao sofrimento, atirando-nos, feito uma esmola, nesgas de conhecimento. Não, nós queremos saber tudo, queremos penetrar no saber da criação e ter a chave do mistério. Porque apenas a perfeição pode criar seres imperfeitos, obrigados por uma lei desconhecida a readquirir, através de milhares de mortes, sofrimentos e privações, o direito de ocupar um lugar junto ao foco da perfeição. Você prega somente o mal, revolta e sofrimento e, entretanto, na primeira vez em que você apareceu para mim, havia-me dito que graças a você e os seus subordinados muitas catástrofes e crimes foram evitados e que a humanidade ignora o seu trabalho para o bem dos encarnados. Explique-me essa contradição, pediu Supramati. Um sorriso amargo fulgiu no olhar do terrível demônio. A existência da contradição é aparente, pois, conforme eu lhe disse, nos corações dos meus subordinados há tanto bem quanto mal. Essa insegurança,
sempre renascente. Essa luta entre os dois instintos é justamente o sofrimento que nos legaram. E porque nós não podemos oferecer proteção aos encarnados e prevenir as catástrofes? Quem sofre, entende dos sofrimentos dos outros, principalmente se conhecemos e amamos esses outros. Não importa que eles vão nos enfastiar com as suas gratidões, mas você achará totalmente natural que nós ofereçamos a proteção, essencialmente, para aqueles cujos desejos são mais passionais, para aqueles que são mais audaciosos no mal e mais rancorosos, pois o nosso exército necessita daqueles cujas vidas foram esmagadas e asfixiadas em suas garras, e que tenham sido suficientemente martirizados e desprezados sem razão, para ficarem com aversão a seus ímpetos magnânimos e a sua aspiração ao céu. Aquilo que vocês chamam de virtude, humildade cristã, etc. Ou seja, tudo aquilo que, entoando aleluia, é suportado sem rancor frente às injustiças e perseguições, nós chamamos de pusilanimidade, que não é respeitada nem na terra nem aqui. Para provar este axioma é possível trazer uma série de exemplos. Os filhos que amam as mães que se sacrificam para educá-los morrem, mutilam-se ou perecem moralmente, enquanto os filhos das mães que buscam as aventuras, as mães sem um pingo de vergonha que largam seus filhos nas mãos de outros, florescem, crescem e trazem-lhes alegrias e reconhecimento. Da mesma forma, uma mulher honesta, inteligente e humilde, sobrevive à sombra e na solidão, enquanto uma sacerdotisa do amor, esse chacal de hábitos noturnos que vagueia em torno da família para destruí-la, embonecada e reverenciada, brilha na primeira fila. O vício sempre triunfa, ele é invulnerável em sua satisfação egoística. E sempre os inocentes são responsabilizados por ele. Assim, quando os pais são devassos, quem sofre o castigo são os filhos, nascidos de um amor ilegal. Sobre esses desaba toda a fúria da virtude afrontada. Os pobres filhos, testemunhas inconvenientes da vergonha, que ousam ainda reivindicar certos direitos, são rejeitados, asfixiados, afogados ou entregues para a engorda nas mãos cruéis de algum administrador de educandário, onde, na pressa de se ver livre deles, estas pequenas e indefesas vítimas são condenadas para servirem a duas mortes sequenciais, a do espírito e a do corpo. Ambas as passagens são duras e inúteis nestas condições. Os pais e as mães dos sacrificados permanecem, no entanto, incólumes, continuam a frequentar a sociedade, são os que mais alto falam em defesa da moral, enquanto esta, indulgente, fecha os olhos para as suas fraquezas. O assassinato, dizem, é um dos crimes mais odientos. Por que é que então o massacre de milhares de inocentes permanece impune? Terra, dizem também, foi dada a homens para nela se encarnarem, suportarem provações pré-estabelecidas e se aperfeiçoarem. Mas por que, então, tantos seres são descartados para o mundo invisível onde eles não têm condições de cumprir com esses propósitos, doridos, repletos de fluidos vitais, inúteis para eles? E, no entanto, asseveram-nos que nada ocorre por acaso e que em cada átomo existe o elo imprescindível ao grandioso tudo. Mas, pelo visto, essa estranha anomalia não diz respeito a ninguém, e ninguém se apressa em corrigi-la. Isso, asseguram-nos os nossos adversários, são as provações para pais e filhos. Não é nossa tarefa desmenti-los, pois justamente essas provações, mas as encarnações mal sucedidas, têm preenchido as nossas fileiras com os mais rancorosos. E isso é compreensível. Abandonados pelo céu, eles procuram ajuda no inferno, enquanto o defensor legal dos destituídos está em algum lugar longe. Ele está sempre ausente na hora da necessidade de evitar alguma injustiça ou proteger um inocente. É por isso que os homens não o temem. Eles sabem perfeitamente que podem pecar sem punição e zombam dos tolos que sacrificam as delícias do presente em troca de uma vaga esperança do futuro incerto.
Enquanto Supramati ouvia em silêncio, em sua alma se processava uma estranha reação, e recordações amargas e insuportáveis avolumaram-se em sua mente. Ele lembrou-se de infortúnios merecidos que desabaram sobre os seus pais, do patrimônio arruinado que fora o motivo da morte do seu pai, da enfermidade que levou para o túmulo a sua mãe. Diante dele, projetou-se novamente a sua dura vida de trabalho e uma infinidade de pequenas privações, que ele suportava só para cercar a adorável mãe de paz e conforto, mas, apesar de tudo isso, ele nunca teve uma chance de iniciar um tratamento radical e muito custoso a que ela teria que se submeter. Certa vez, logo depois que ele acabou de se formar, ofereceram-lhe um trabalho de acompanhar para o sul um doente muito rico que queria ter um médico junto a si. Foi-lhe muito duro separar-se da mãe, que ainda estava bastante fraca, mas ele aceitou a oferta para ganhar algum dinheiro e posteriormente iniciar o tratamento especial de sua querida doente, um tratamento muito caro, mas que auspiciava bons resultados. Mesmo agora, ele estremeceu de indignação ao lembrar de todo o seu fastio e desprezo no relacionamento com aquele homem, sempre se jactando de seu bolso bem recheado, cuja vida passara em farras e todo tipo de prazeres. Aquele homem nunca amou ninguém sinceramente, nunca teve de sofrer, nunca trabalhou, jamais deu algo para alguém, não derramou uma lágrima sequer em solidariedade ou ajudou o próximo. Somente os desejos mais torpes e asquerosos norteavam a sua existência. E aquele cadáver vivo e nojento era bem tratado, adulado e protegido feito uma coisa de valor. E tudo era feito exclusivamente por causa de seu ouro. Enquanto ele, cuja vida era só trabalho e renúncia, era subtraído da possibilidade de evitar o desaparecimento da melhor das mães, da mais pura e bondosa das mulheres, só porque ele não dispunha de um mínimo daquele ouro, o qual era tirado aos punhados apenas para prolongar por alguns dias a existência inútil daquele velho devasso. Supramati cerrou furioso os punhos. Toda a revolta contra a impotência do céu e as injustiças que reinavam no mundo, que outrora se assomava em sua alma, ressurgiu do abismo, para o qual o tempo o havia tirado. Uma gargalhada estridente interrompeu as suas reflexões. Ele levantou a cabeça e encontrou o olhar zombeteiro e flamejante de Samiel. Sim, sim. O pobre médico tuberculoso, que derramou lágrimas amargas no túmulo antecipado de sua mãe, também era dos nossos, pilheriou Samiel. Enquanto isso, rico e imortal, cheio de presunção e contentamento, sem nada a temer, nem a morte, e ávido da coroa dos magos, está separado de nós por um abismo. Você veio para cá para estudar o mal, com vistas de vencer-nos com as nossas próprias armas. Tanto faz. Nós resistimos, inclusive, a bem mais fortes que você. Agora eu lhe responderei, sem vacilar, porque nós lutamos contra as forças muito mais poderosas que as nossas. É porque nós estamos no limite do desespero. Nós não podemos contar com o Senhor invisível que nos criou. Ele não tem misericórdia com suas criaturas, somente a indiferença de um factotum, semelhante a uma máquina infernal que arrasta não se sabe para onde a humanidade enlouquecida, cujo coração e inteligência sempre esbarram no incompreensível. Por quê? Grita em desespero o gênero humano. Mas, em resposta, ele só encontra o silêncio, e o mistério insondável envolve o passado e o futuro de toda a criação. Vão girando no infinito os mundos e os seres, sem conhecerem o caminho a seguir. Só uma coisa é clara, nós somos governados por duas forças terríveis. Uma delas nos empurra para frente e a outra, nos detém e impede o nosso retorno à sede. Ao nos encontrarmos entre essas forças, nós nos debatemos inutilmente e nos tornamos um exército de demônios, sitiando os mundos. As esferas harmônicas não nos atendem. Bem, talvez na desordem do caos nós vejamos o objetivo final da dança da vida e fiquemos de posse da chave do enigma,
Antes de atravessarmos a ígnea barreira límpida que nos oculta os grandes mistérios da existência. Talvez esse santuário fique inacessível e todos os nossos esforços sejam coroados por edição de uma lei nova. Ficaremos então cercados por um exército de átomos claros, um exército de sabedoria, por virtudes de poder e beleza de perfeição ilimitada, e nos tornaremos prisioneiros daqueles muros fulgurantes que nos separam para sempre do mundo com o qual estamos ligados com todas as fibras do coração. Os lábios dos arcanjos estão cerrados pelo grandioso selo dos mistérios, o silêncio é o seu poder. Mas quem poderá nos provar que esses seres límpidos não estejam arrependidos por terem vencido todas as suas fraquezas, que emocionam o coração imperfeito de humanos? A alma límpida, mas vazia, do ser perfeito está, provavelmente, perdendo o hábito de chorar, amar, sentir as alegrias e penalizar-se por aqueles que sofrem. Com um olhar apático, ela observa as duras provações daquele que outrora amou. Mas ele não tem outro interesse além da qualidade da luz que dele emana e da bem-aventurança da paz infinita. Aliás, tudo isso são simples suposições. Mas, se por um lado é-nos difícil descortinar os mistérios que nos cercam, podemos tentar impedir o movimento ascendente dos espíritos. Quem é que está em condições de garantir que nós não seremos o fiel da balança na hora em que o número dos eleitos começar a diminuir? Que tipo de tempestade será desencadeada? Que tipo de mudanças ocorrerão por conta da alteração do equilíbrio? Quem, no fim das contas, irá governar o universo? Os olhos do grande espírito do mal flamejavam maldosamente. O caos, a revolta, as paixões desenfreadas que nele efervesciam, refletiam-se em seu rosto desfigurado. Era com um misto de medo e terror que Supramati olhava para o ser cego, ainda que audacioso, que ousou enfrentar, numa luta desigual, os grandes princípios da ordem e harmonia, querendo destroná-los com auxílio da legião de cegos espíritos inferiores. Estaria ele de fato acreditando na possibilidade da vitória? Teria ele esperanças de deter o movimento infinito? Não, aquilo era impossível. A força destruidora do mal poderia aniquilar o planeta, talvez pulverizar o sistema inteiro, mas a grande força motriz do universo escaparia desses cegos. Assim como eles não conseguem aniquilar um espírito, não conseguem parar o movimento das estrelas ou destronar o ignoto areópago que se oculta atrás da barreira de luz a eles inacessível, pois as próprias paixões que os animam lhes impedem o acesso. Feito uma névoa maléfica, pairam as legiões do mal na atmosfera, espalhando ódio, desgraças e doenças. Aquilo que Supramati ouviu só poderia ser pronunciado pelo inferno. Somente ele poderia interpor o terrível porquê, para o qual o homem não encontra resposta nem explicação e o qual invade o homem com bilis e rancor. Sombrio, com o senho carregado, olhava daqui para o abismo que se estendia a seus pés. Supramati aprumou-se e lançando-se à frente gritou: "Vamos fugir deste medonho local de trevas e revolta. Sinto-me enlouquecer nesta atmosfera de sabedoria satânica." A gargalhada de Sarmiel parecia estremecer o céu. "Você quer fugir? E para onde? Onde você vai se esconder das verdades amargas que eu disse? Em vez de correr do mal é melhor aprender a governá-lo, não no intuito de vencê-lo, mas para fazê-lo seu aliado contra o bem e impedir que a odiosa e cruel força o impila para a frente. Se você fraquejar e a sua alma tola for buscar a luz, você será arrastado pelos cabelos pela escada da ascensão eterna, cada degrau da qual martirizará o seu corpo e a alma, e os arcanjos o trarão ensanguentado e dilacerado aos pés do trono do Eterno." O braço colossal do terrível demônio se estendeu, apontando com o dedo para algo invisível. Lá, no meio de centenas de milhões de vias lácteas, reina a divindade. Mas naquela prisão celestial você se transformará, no máximo em uma mola, num fio elétrico a mais da máquina criadora, preservando de sua individualidade apenas a consciência de si,
Você deixará de odiar e amar, e fará parte da rotação universal, perfeito e feliz, pois de você não sobrará nada além do vazio, que substituirá o seu coração morto. Sem ouvir mais, Supramati lançou-se para a frente,